dia, a paz do Senhor a todos. Eu estava aqui mais cedo a fazer meu devocional, como todos os dias, né, para a honra e glória do nome de Jesus. E Deus hoje me levou a meditar a palavra lá em Gênesis, né? Gênesis 10. Na verdade, era para mim ter lido desde ontem, né? Só que ontem Deus me deu uma outra passagem e hoje eu fui ler, porque eu comecei a ler novamente o livro de Gênesis agora. E quando foi no capítulo 10, eu até fiquei com um pouco de receio, né? Porque bem sabemos que a Bíblia tem uns nomes bem estranhos, né? Uns nomes bem difíceis de ser pronunciado. E quando chegou ali na descendência de Noé, acho que é a descendência de Noé, né? Que vai falar ali dos nomes da descendência de Noé, descendência de Noé. Eu até fiquei assim, nossa, mas essa partezinha aqui é chata, né? Podia pular. Gente, quando Deus chamar vocês para e quando Deus tocar no coração de vocês, quando Deus chamar vocês para estudar sobre algo, não negligencie, porque Deus ele quer revelar algo ali para vocês muito lindo. Aí eu fui ler, né? Bem sabemos que tem anteriormente, acho que lá no capítulo 9, tem a parte que Noé se embriagou, né? Eu não sei por que ele se embriagou de vinho. E ele ficou nu. E o filho dele, Cã, viu ele nu, né? Aí ele comentou com os outros irmãos dele, e os outros irmãos dele foi lá, com todo respeito, né, e cobriu Noé. E quando Noé veio à lucidez, Noé ficou sabendo do que tinha acontecido. E nisso, vemos lá no capítulo, acho que 9, né, que Noé, glória a Deus, que Noé, ele amaldiçoa nem a Cã, né? Ele amaldiçoa o filho de Cã, que eu acho que é Canaã, né? Então, assim, lá no capítulo 10, né? Seguinte, logo em seguida a gente vê, né? Que os periquitinhos me tirou a atenção, as maritacas, né? Minha filha tá aqui fazendo bagunça. Então a gente vê que lá no capítulo 10, dando seguimento ali, né, a descendência de Noé, que vai sendo citada, né, dos filhos de Cã, dos filhos de Sem, dos filhos de, acho que Jafé, né, o filho lá de, se não for esse nome, gente, me perdoa, mas a descendência lá do povo de Noé. Lá vai citando certinho. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia, é que ali fala dos amorreus, dos heteus, dos cananeus. E se você parar para observar nos detalhes, porque as grandes coisas sempre estão nos detalhes, é que todo esse pessoal, que é o povo dos cananeus, dos heteus, dos filisteus, é justamente da descendência de Cã, o filho que teve o filho amaldiçoado por Noé, porque Noé nem amaldiçoou o filho dele, ele amaldiçoou o neto. E assim, amaldiçoou o filho também, né? Porque estava ali na mesma carne. Então, e esse povo, lá em Gênesis, que no caso é esses amorreus, heteus e cananeus, e entre outros, que lá também cita, que eu não vou lembrar aqui agora, são pessoas que lá na frente se levantam contra o povo de Israel. Então, assim, olha pra vocês verem que tudo tem um começo. Eu amo a vida com Deus, porque na caminhada, no processo, a gente entende que Deus ele não pula etapas. Quem gosta de queimar etapas é eu e você. Deus ele não queima etapas. Deus ele faz tudo certinho, tudo perfeito e tudo teve um começo. Então, eu nunca tinha parado para pensar de onde surgiu esses povos. E se a gente for ver lá em Gênesis 10, a gente vê que todo esse pessoal que se levantou contra o povo de Israel é um povo que é descendente de Noé e descendente também do filho de Noé, que Noé amaldiçoou. Então, o que essa passagem me trouxe de reflexão? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado com quem tem autoridade sobre a gente, principalmente os nossos pais. Porque a palavra deles sobre nossa vida tem peso, gente, tem poder. E não só o poder físico, tem o poder espiritual, que é o mais importante e o mais grave, sabe?
Porque a palavra de Deus vai dizer, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como filhos, temos o dever de honrar os nossos pais, e os nossos pais também de nos honrar como filhos. Então, assim, ó, hoje eu como mãe, eu vejo isso assim, cai de uma forma bem assim, impactante na minha vida, no tomar cuidado com aquilo que a gente pronuncia sobre os nossos filhos, porque a palavra, ela pesa muito, e ela se cumpre, sabe? Às vezes, não só a palavra positiva, mas às vezes a palavra negativa também, ela tem um impacto muito grande, sabe? Sobre a vida das pessoas. Aí, tipo assim, a gente vê que esse pessoal que já foi amaldiçoado antes mesmo da existência deles, porque ó, pra você ver, depois, lá de muitos anos, é que esse povo surge, esse povo se levanta, né, contra o povo de Deus, que já vem ali de uma descendência. Então, assim, a gente vê que esse peso vai caindo sobre gerações, sabe? Não tô dizendo que tudo que o outro fez, que a gente que vai pagar. Por exemplo, nossos pais fez, a gente vai pagar. Mas querendo ou não, gente, respinga na gente, é igual o DNA. Eu, por exemplo, se você olhar o meu físico e o físico da minha mãe, a gente, assim, a matéria, né? Eu não pareço muito minha mãe, mas eu tenho, no meu DNA, eu tenho traços da minha mãe. Também eu não acredito que eu pareço tanto com meu pai, mas assim, na questão física mesmo. Mas eu também tenho traços dele, embora não pareça, não seja nítido ali, eu tenho traços dele porque eu sou filha deles, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Existe um peso na palavra dos nossos pais, sabe? E não só dos nossos pais, de toda a autoridade que está sobre nós, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu fiquei pensando, o que levou Noé a se embriagar, sabe? Aí, como se não bastasse Noé se embriagar e vinho, porque também já estava errado, né, se for parar para pensar, o filho dele viu ele nu, em vez de ficar quieto, não, ele foi lá e contou para os outros irmãos. Em vez da história também morrer aí, não. Quando Noé veio a lucidez, ele veio saber, mas quem contou? Será que foi esse neto que ele amaldiçoou? Na Bíblia eu acho que não deixa claro, né? Eu não lembro muito bem, mas não deixa claro quem foi que contou, mas ele ficou sabendo. Então, tipo assim, através dessa situação, olha o que aconteceu, olha as coisas. Aí, tipo assim, às vezes a gente fala nada a ver não, gente. Não ignore os pequenos fatos. Não ignore, porque as grandezas das coisas estão nos detalhes, entendeu? Não mexa aí, filha. Hello, motor. Levante. Tá repreendido, em nome de Jesus. O pessoal fica me ligando aqui, eu nunca vi esse povo. Voltando a falar, não, gente, não subestimem e não queiram invalidar as pequenas coisas só porque não, filha, não, você não vai subir. Só porque aparentemente elas são coisas pequenas, sabe? Porque às vezes o que leva a gente a cair não vai subir, filha, não vai subir, não pode, não pode. Porque não são as grandes, muitas das vezes, o que leva uma grande queda nem são as grandes pedras, são as pequenas, sabe? E o que eu quero dizer é que não, muitas das vezes a grande queda não vem por conta de uma grande pedra. Vem através de acúmulo de pequenas pedras, entendeu? Então, assim, não despreze as pequenas coisas só porque parece ser bobo. Tomem cuidado com o que vocês pronunciam, sabe? Toma cuidado com palavras de maldição. Toma cuidado com o que vocês aceitam sobre a vida dos filhos de vocês. Tome cuidado com mágoa, com rancores que vocês têm de seus pais, de irmãos, de família. Porque a palavra de Deus mesmo vai dizer que um reino dividido em si mesmo, ele não prospera. Não estou falando que você tem que conviver com sogra, com sogro, com irmão, com primo, com tio, com periquito, papagaio. Não, gente, eu tô falando que assim, ó, como vai dizer, né, a palavra de Deus, em tudo que depender de vós, estejais em paz. Procure a paz e segue. É difícil, mas no que depender de você, se esforce. E não lance palavras de maldição sobre a vida do outro. Lance palavras de bênção, gente. Lance palavras de bênçãos. Porque o que você fala hoje pode impactar gerações futuramente, sabe? E essa é a mensagem que Deus me trouxe ministrou hoje no meu coração, né? E que serve também pra mim, óbvio. E eu não poderia deixar de compartilhar se eu falei, tipo, se minha dicção não ficou muito boa, peço perdão, porque não é todo dia que a gente tá muito bom pra falar, mas enfim, a mensagem tá sendo passada. E é isso, e um beijo a todos, que a graça e a misericórdia de Deus possa nos acompanhar e possa nos livrar e proteger de todos os males.
Vigia.